A gente aconselha que você mantenha aí uma média de 8 linhas. É uma dica de boa prática de escrita para o seu texto, tá certo? Então, 8 linhas é o ideal. Até aqui no bloco, esse capítulo aqui ficou muito bom. Linguística aplicada de realização de tarefas comunicativas. Eu penso que com relação ao título, você poderia alinhar um pouco mais essa relação do de, né? Eu acho que linguística aplicada na realização de tarefas comunicativas. Acredito que se encaixaria melhor. Você pode vir aqui no lapisinho, clicar em editar e trocar, né, de por na, né? Linguística aplicada na realização de tarefas comunicativas. Penso que se encaixaria melhor. Porque linguística aplicada de realização de tarefas comunicativas, eu não entendi muito o sentido. Claro, você pode ajustar também da forma como você achar melhor, mas eu acho que na realização de tarefas comunicativas encaixaria melhor, né? Talvez. Então, alterando aqui, você pode clicar em alterar para salvar, né? Vou te mostrar, ó, na realização de tarefas comunicativas. Aí clique em alterar e aí já troca aqui, né? Mas claro, fica a seu critério, né? Ou você deixa de realização, linguística aplicada na realização. Acho que se encaixa melhor mesmo, tá? Mas fica a seu critério, se tiver outra ideia, né? Ou quiser explicar melhor, professor, eu coloquei o de no sentido disso, a gente pode ir conversando e ajustando. Linguística aplicada de realização de tarefas comunicativas. Eu acho que o na encaixaria melhor. Vou clicar aqui no assistente para a gente entrar no seu capítulo. Muito bom conteúdo, né? Você vai falando aqui sobre. Eu dei uma prévia para ler, né? Você vai falando que o foco da linguística é realizar tarefas comunicativas em contextos reais, né? Então, muito legal. Eu vejo que você vai falando mesmo sobre o que você propõe, né? No título, que é essas. A realidade da comunicação. Então, eu achei bem bacana. Vou fechar aqui a prévia. Só uma dica com relação ao tamanho do parágrafo mesmo. São basicamente as mesmas dicas que já mencionei anteriormente. Por exemplo, aqui no tópico frasal do tema do capítulo, o que eu observo? Que o seu parágrafo ele ficou um pouco longo, né? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A gente aconselha que você mantenha aí uma média de 8 linhas. É uma dica de boa prática de escrita para o seu texto, tá certo? Então, 8 linhas é o ideal. Até aqui no bloco, se eu não me engano, nesse bloco, há uma orientação nesse sentido. Deixe-me ver aqui, mais acima. De 2 a 4 frases. Se eu não me engano, é nesse bloquinho. Olha, aqui, parágrafo no máximo 8 linhas, né? Então, é uma dica legal de uma boa prática de escrita. A gente não aconselha que o aluno escreva mais, pela fluidez textual mesmo, né? Quando um parágrafo ele fica longo, mais que 8 linhas, dificulta a leitura, né? A leitura ela não fica fluida, não vai sendo desenvolvida de uma forma prazerosa, né? Fica, de certa forma, fica aquele texto longo, aquele parágrafo cansativo, né? Vamos até dizer assim. Então, é bom manter aí essa fluidez textual e uma forma de manter é se policiar para tentar manter uma média de 8 linhas para os parágrafos. Como passou, você pode dividir o parágrafo em dois, né? Por exemplo, você faz a leitura e observa qual o melhor momento para você fazer a separação. Olha, a linguística aplicada tem como foco principal a realização de tarefas comunicativas em contextos reais, visando a resolução de problemas linguísticos enfrentados por indivíduos em situações cotidianas. Aí vem a citação. A linguística aplicada tem como objetivo investigar a linguagem em uso, seja ela falada ou escrita, em contextos diversos e reais, com o objetivo de fornecer subsídios teóricos e metodológicos para a realização de tarefas comunicativas em situações concretas da vida social. Então, acho que aqui você poderia fazer a separação, porque a gente teria 2 frases e aqui, novamente, 2 frases, né? Então, faria 2 parágrafos e encerraria com a citação, né? A linguística aplicada é uma área de estudo extremamente relevante, uma vez que busca solucionar problemas linguísticos que são enfrentados por indivíduos no dia a dia.
seu foco na resolução de problemas linguísticos concretos a torna extremamente relevante para a vida social, e sua busca pela investigação da linguagem em uso contribui para o avanço teórico e prático da área. Bem legal. Um ponto que eu gostaria de falar ainda é com relação ao tamanho, né, das frases. Olha, bem organizadinho o tamanho, a gente aconselha que as frases elas tenham aí no máximo 3 linhas, e essa orientação ela está aqui também. é, no máximo 2 linhas, né? A gente, até 3 linhas tudo bem. Então, tem que se policiar um pouco nesse sentido. Mas aqui tá ótimo. Eu só observei que essa frase realmente ficou um pouquinho maior. Se a gente fosse contar, passou um pouquinho de 3 linhas. Então, eu não julgaria necessário você mexer, né? Porque não foi algo assim, né? Muito, mas é uma dica, uma observação. No máximo 3 linhas já é suficiente. Mas aqui, como foi um pouquinho, né? Se a gente fosse contar mesmo, 2 linhas, e aqui daria 3 e um pouquinho. Não vejo necessidade de você mexer, mas fica uma dica para as próximas frases, né? Tente manter mesmo essa média de 3 linhas, mas como uma boa prática de escrita, né? Como foi uma citação indireta, se você observar na citação indireta, né, como é a leitura, interpretação e escrita com suas palavras, tente enxugar mais a sua escrita, né, a sua ideia, de modo que dê 3 linhas, tá? Então, por hora, como eu mencionei, acho que você pode deixar, não tem problema, porque foi um pouquinho, né? Mais um pouquinho de 3, mas realmente a gente aconselha no máximo mesmo 3, né? Então, fica a dica, né, para as próximas frases. Se você quiser reduzir, né, se você sentir que pode organizar um pouquinho aqui no sentido para reduzir, né, para deixar 3, pode fazer, né, não vai ter problema, mas aí fica a seu critério. Aí, seguindo aqui, quando você fizer alterações no bloco, lembre-se de salvar e avançar para manter essas alterações salvas. A citação direta de livro eu já verifiquei, observei que está ok, deixa-me ver. Isso, agora vamos... argumentação sobre a citação, acho que eu destaquei algo para mencionar aqui, no sentido do tamanho. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Então, passou um pouquinho de 8, tenta organizar seu texto novamente, no sentido de dar 8 linhas, né, por parágrafo, como uma dica de boa prática da escrita. Então, você pode separar o texto também, faz a leitura, observa o melhor momento, né, aqui, para que você possa organizar seu texto nesse sentido. Olha, conforme explicado acima, é interessante afirmar que a linguística aplicada desempenha um papel importante na resolução de problemas linguísticos cotidianos. O estudo da linguística aplicada pode fazer contribuições significativas para outras áreas, como educação e comunicação. A afirmação diz, aí você poderia iniciar outro, né? 2 frases. A afirmação de Celani e Pereira, 2017, reforça a importância da linguística aplicada na resolução de problemas que afetam a qualidade de vida dos indivíduos. A compreensão das práticas linguísticas em contextos reais permite o desenvolvimento de soluções eficazes para problemas como a falta de compreensão de textos e a dificuldade de comunicação em língua estrangeira. A linguística aplicada pode contribuir para uma comunicação mais clara e eficaz, trazendo benefícios para a vida pessoal e profissional dos indivíduos. Legal. Pronto, acho que aqui você pode manter dessa forma, né, como iniciando a citação, não tem problema, já que já estava, aí você deixaria assim 2 frases, né, e aqui você organizaria o texto assim, né, ficaria bem legal dessa forma também. Outro detalhe, deixe-me verificar, aqui quando você fizer a edição, né, é importante que você salve e avance para manter as alterações salvas. A citação direta, sustentação da importância, deixe-me verificar aqui o bloco. Aqui a mesma dica, né? A quantidade de linhas, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para a citação direta longa, a gente aconselha também como uma boa prática de escrita que você mantenha aí no máximo, olha, 8 linhas, não ultrapasse 8 linhas. Então, aqui como é um trecho exatamente do autor, você pode retirar, né? De repente retirar uma frase ou fazer uma supressão. A supressão no texto é quando você retira um trecho da frase que você julga desnecessário
que você pode retirar, que ele não é necessário para a discussão que você está trazendo, e que você pode retirar sem comprometer a lógica do texto. Então, vamos supor, tá? Por exemplo, se eu fosse tirar um trecho assim, ó, vamos supor, esse trecho eu quero remover, ele não é importante para mim. Então, eu posso apagar ele e no local dele eu colocaria um símbolo. Por exemplo, olha, eu apagaria e colocaria esse símbolo, colchete, 3 pontos, fecha colchete. Aí, quando o leitor ele fizer a leitura, né, da sua citação, ele vai saber que aqui tinha mais conteúdo, complementando a frase, e que você removeu para ter essa quantidade de linhas, como uma boa prática de escrita, né, de no máximo 8 linhas, para não comprometer a fluidez textual. Então, remove-se um trechinho aí da frase para tentar reduzir a citação, né? Tira-se um trechinho da frase que não é necessário para a sua discussão e que não compromete o sentido. Quando retira-se, coloca-se esse símbolo conforme a norma ABNT, uma orientação da ABNT. Mas eu vou voltar aqui com o seu trechinho, porque eu deixo, né, para você fazer essa supressão, tá? De um trecho aqui que você julgue que não é necessário, que pode tirar sem comprometer o sentido. Essas são as dicas para o capítulo, né, em questão, linguística aplicada na realização de tarefas comunicativas.